Antes da gente iniciar, assim como o Vanderlei disse, né? Está passando por um momento abençoado nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Val. E realmente nós somos, né, carentes das orações dos irmãos. Então, aqueles que puderem estar orando por nós, né, nós agradecemos. E aqueles que já estão orando, nós agradecemos também, em nome de Jesus. Amém, gente? Abram comigo a Bíblia, liguem a sua Bíblia. Livro de Salmos, de número 119, verso de número 73. Salmos de número 119, verso de número 73. Amém? Vai dizendo assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Um outro texto, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de 9 a 11. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também um edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque nós somos aquilo, Pai, que o Senhor deseja em nossas vidas, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que a Tua palavra encontre, Senhor, meu Deus, um lugar em nossos corações, Pai, para que nós possamos frutificar, Senhor, e fazer, Pai querido, tudo conforme aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, meu Deus, que não seja eu, mas Teu Espírito Santo agindo em minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Chique. Vamos lá. Eu sempre começo assim. Às vezes as palavras que Deus coloca no meu coração é algo que já vem sendo ministrado no meu coração já há algum tempo, né? E desde quando nós descobrimos a questão da gravidez da Val, uma coisa vem meio assim, esquematizando aqui na minha cabeça, né? A gente vai ter que dar um jeito em casa para arrumar um quarto para o neném. E arrumar um quarto para o neném dentro de casa, com a gente morando, eu comecei a pensar: poxa, a gente vai ter que fazer uma reforma, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai gerar um pouco de transtorno, né? E uma pergunta que eu quero fazer aqui para vocês aqui: quem já teve a oportunidade de construir ou fazer uma reforma em casa? Né? É muito gostoso, não é não? Às vezes a gente até pensa assim, no começo a gente fica animado, vai e tal, mas chega num determinado ponto que isso pode gerar um pouco de, né, desconforto. Às vezes gera algumas coisinhas ali, alguns de sabor, a gente descobre algumas coisas que estava escondido, que não precisava descobrir, né? E assim. E eu comecei a me lembrar então de quando eu era pequenininho, eu devia ter entre meus 9 e 10 anos de idade. Eu me lembro que nós morávamos em uma casa bem antiga, ali no caminho de Aparecida, ali na Avenida Padroeiro do Brasil. Gente, essa casa ela precisava de uma reforma urgente. Meu pai, ele pegou, construiu uma edícula na casa, mas a casa em si ela precisava de uma reforma. Então ele resolveu reformar a casa. Só que a situação da casa era tão complicada que não tinha condições da gente morar dentro da casa enquanto a reforma estava sendo feita. O que a gente fez? Não, a gente vai, enquanto está reformando, a gente vai ficar na edícula, nós vamos morar na edícula. Até aí, para a gente que é criança, né, como meu pai diz, tudo que é novo é ovo, né? É redondinho, é perfeitinho, é bonitinho, não tem defeito. Gente, agora você imagina, era meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, dormindo em um cômodo de mais ou menos 3x4,
passando praticamente o dia ali. A cozinha era do lado de fora da edícula, havia um banheiro também na edícula, mas era só isso. Chegou num certo ponto, eu criança não sabia das coisas, parece que minha mãe que se lembra bem disso, disse que numa bela noite, não sei se eles estavam assistindo televisão, eu estava querendo dormir, ou eu queria assistir televisão, eles queriam dormir. Eu só sei que parece que eu levantei e falei: eu não aguento mais viver desse jeito, num lugar apertado, pequeno igual esse. Pensa bem, 9, 10 anos de idade, né? Mas o que é mais engraçado é que às vezes na nossa vida a gente acaba agindo dessa maneira. Não em relação a uma construção. Eu era uma criança, então eu não sabia o que estava sendo feito. A gente ficou ali o quê? Coisa de 1 mês e meio, 2 meses. Mas para uma criança foi uma eternidade. E às vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, algumas coisas vão acontecendo, o Senhor Ele vai nos aperfeiçoando, o Senhor Ele vai trabalhando em nossas vidas, e às vezes a gente não entende, a gente age como uma criança, muitas das vezes imatura, e pensa: eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, eu não aguento mais essas coisas que estão acontecendo, eu não aguento mais toda essa situação, quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai ter fim? Mas o que às vezes nós não entendemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas das vezes o Senhor Ele está nos aperfeiçoando, fazendo com que a gente entenda, não possa até não entender, mas que com o passar do tempo a gente cresça com as situações que estão acontecendo em nossa vida. Ali naquela reforma, como foi no caso, depois de 2 meses, poxa, a gente morou num lugar onde a gente nunca havia morado, um lugar abençoado. Tinha meu quarto, tinha o quarto dos meus pais, tinha uma sala grande, tinha uma copa grande, foi uma maravilha. Mas passar por aquela determinada situação, para quem não estava entendendo o que estava acontecendo, não foi fácil, como foi no meu caso. Se eu entendesse, agiria de uma maneira diferente. E com isso, gente, quando nós vamos nesses 2 textos que nós lemos, o primeiro texto, ele vai falando que o Senhor Ele nos conhece. Ele vai falando ali, ó, em Salmos: as tuas mãos me fizeram e me formaram. O Senhor Ele conhece o nosso coração, o Senhor Ele conhece a nossa estrutura. O Senhor Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós podemos e que nós conseguimos suportar. E logo depois, no outro texto, nós vamos falando, né, vamos ouvindo Paulo ele dizer que nós somos como um terreno e que algo que vai ser construído sobre esse terreno é algo que precisa de um firmamento, precisa de uma pedra angular, algo que sustente aquilo que vai crescer. E ele fala ali, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então nós temos que entender que o alicerce das nossas vidas é Jesus Cristo. E com isso, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é: estamos em obras. Em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 21, vai dizendo assim: que Ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dEle, e operem em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, e quando nós pensamos assim, poxa, estamos em obras, mas como nós lemos aqui, Jesus Cristo tem que ser o nosso alicerce, o Senhor Ele conhece o nosso coração, Ele nos formou, então Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Mas existe algo que nós temos que entender e que nós precisamos trabalhar, é que muitas das vezes essas obras que acontecem, essas reformas que acontecem, esse aperfeiçoamento que acontece, é algo que não ocorre da noite por dia. É algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser ministrado aos nossos corações, e muitas das vezes é algo que é difícil para nós mesmos entendermos. Mais uma coisa eu tenho a dizer para vocês: Deus, Ele tem algo especial para as nossas vidas. Ele quer aperfeiçoar algo em nossas vidas, e o que Ele quer é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, que nós estejamos cada vez mais próximos de Cristo, e que nós alcancemos cada vez mais o quê? A vontade de Deus em nossas vidas.
E para a gente começar a trabalhar nessa obra, para a gente começar a fazer essa reforma, a primeira coisa que nós temos que fazer é limpar o local da obra. Essa é a primeira coisa. Quando nós pensamos em reforma, quando nós pensamos em construção, a gente já pensa em quê? Em um terreno limpo, em um terreno plano, ou então vou reformar um cômodo da minha casa. A primeira coisa que a gente faz é tirar todas as coisas ali do cômodo, deixar limpo, deixar organizado. Tem como a gente reformar o quarto da gente sem tirar a cama? Quando a gente começar a quebrar alguma coisa, ou a cama vai atrapalhar, ou a cama vai sujar, ou vai ficar uma bagunça e a gente não vai conseguir trabalhar. Tem como a gente começar a construir uma casa, construir um alicerce com um terreno cheio de entulho, cheio de sujeira, cheio de coisas que estão ali, estão atrapalhando? Não tem como. E a nossa vida é da mesma maneira. Nós temos que começar limpando o local dessa obra. E quando nós falamos sobre nós, como nós falamos sobre as nossas vidas, que local é esse? O nosso coração. E isso é importante a gente entender, essa necessidade de limpar o local onde Jesus Cristo ele quer trabalhar, onde o Espírito Santo ele vai agir. Porque o Senhor ele não vai estar num local onde existe todo qualquer tipo de bagunça, existe todo qualquer tipo de entulho, existe todo qualquer tipo de confusão, de coisas estranhas, coisas erradas. Nós temos que começar, se nós queremos ser aperfeiçoados por Jesus, se nós queremos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, nós temos que começar limpando o nosso coração, que é onde o Senhor irá começar a sua obra em nós. Em Salmo de número 119, verso 37, vai falando: não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Dê forças à minha alma para prosseguir no caminho por meio da sua palavra. A gente começa trabalhando esse local, limpando esse local, tendo atenção aonde nós estamos colocando os nossos olhos. A palavra de Deus fala também: não colocarei coisas vãs diante dos meus olhos. Porque às vezes coisas que nós vemos, às vezes nós cobiçamos, às vezes nós queremos, isso atrapalha muito o agir de Deus em nossas vidas. Às vezes nós olhamos para um, nós olhamos para outro, e aquilo vai trazendo algo no nosso coração, que ao invés de limpar o nosso coração, nós vamos colocando mais sujeira, nós vamos colocando mais entulho, e isso com o passar do tempo vai dificultando ainda mais o agir de Deus em nós. Porque é como se nós trancássemos a porta do nosso coração para Deus agir, para Deus fazer, para Deus nos transformar. E não é simplesmente nós limparmos através daquilo que nós vemos, mas também através daquilo que nós ouvimos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo ele vai aconselhando Timóteo falando assim: porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Será que hoje nós estamos vivendo num mundo assim? Poxa, às vezes a gente está ali, poxa, eu preciso de uma palavra, eu preciso que algo fale no meu coração, Senhor, faço ou não faço? Às vezes a gente vai lá para o YouTube, né? Vamos buscar uma palavra, a gente escreve alguma coisa ali para fazer pesquisa, algo que a gente quer ouvir. E às vezes nós nem damos o discernimento correto daquela palavra. Nós nem prestamos atenção naquilo que nós ouvimos, para saber se aquilo é de acordo com o que a palavra do Senhor ela nos orienta, com o que a palavra do Senhor ela nos fala. E isso é algo muito perigoso quando essas coisas acontecem. Há um pouco mais de um mês, eu vi um videozinho de um rapaz, ele estava numa concessionária, o vendedor mostrando um carro para ele, e ele falando assim: ó, esse carro aqui é bom, cara, esse carro aqui ele faz tantos quilômetros por litro, ele chega de 0 a 100 em tantos segundos, ele é assim, ele é assado, a gente facilita para você comprar, para você pagar. Daí o cara, ele ouvindo ali aquilo, é o que ele queria ouvir, de repente ele fala assim: não, é isso aí mesmo, eu acho que eu vou ficar com esse carro, em nome de Jesus eu vou comprar esse carro.
Aí de repente aparece Jesus do lado dele e fala assim: não, no meu nome você não vai comprar não. Você está devendo para sua mãe faz 4 anos, vai comprar o carro no meu nome? Sai para lá, né? Às vezes a gente está como esse cara, a gente quer ouvir coisas ali que nos incentive a fazer algo, mas aquilo lá é a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós buscamos entender o que Deus Ele quer para as nossas vidas? Ou a gente só vai se alimentando e a gente não vê o que tipo de comida a gente está ingerindo, se é coisa boa, se é coisa ruim, mas a gente vai comendo e quando a gente vê, a gente está se sujando ainda mais. O terreno onde o Senhor Ele quer estar trabalhando vai ser algo, um local onde vai ser difícil. Por quê? Porque a gente está alimentando Ele com coisas que não agradam ao Senhor, coisas que estão fora da vontade de Deus. E quando nós começamos a limpar esse local, nós precisamos ter a certeza que estamos ouvindo a voz de Deus. Gente, em uma obra, uma das coisas que mais acontece, você fala para alguém: poxa, eu estou fazendo uma obra, estou reformando lá em casa. O que aparece de gente para poder dar palpite é algo impressionante. Não, faz assim, não, faz daquele jeito, não, mas se você comprar o produto tal, poxa, é mais barato e você ainda consegue aproveitar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E a gente vai dando ouvido àquilo. E às vezes a gente, nessa uma de dar ouvido, nós acabamos contratando pessoas que não entendem do trabalho, nós acabamos fazendo algo que não era para ser feito, lá na frente vai ter que ser refeito. E com a gente é a mesma coisa. Nós temos que ter a certeza que nós estamos dando ouvido à voz do Senhor. Porque se nós estivermos dando ouvido a todas as coisas que estão ao nosso redor, a tudo que faz barulho à nossa volta, nós começamos a agir de uma maneira displicente. Nós começamos a agir de uma maneira onde muitas das vezes nós estamos nos desviando do centro da vontade do Senhor, ao invés de estarmos nos direcionando para aquilo que Deus Ele tem preparado para nós, para aquilo que Deus Ele quer trabalhar em nós. Em Jeremias capítulo 7, versículo 23, vai dizendo: mas isso lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. E Ele nos dá essa direção. Escuta a minha voz, escuta, faz o que eu estou te ordenando, faz o que eu estou mandando, que você não vai se arrepender. Para quê? Para que você vá bem. Mas às vezes nós, na nossa ânsia de resolver logo, eu quero acabar logo com isso, eu quero passar logo por isso, nós começamos a buscar atalhos, e na maioria das vezes os atalhos nos afastam da presença do Senhor. Em toda a Bíblia a gente vê Deus Ele dando direcionamento para homens e mulheres, para o seu povo. E quando esses homens e mulheres, eles escutam a voz de Deus, o Senhor os direciona para coisas que eles nunca experimentaram em suas vidas. Está no momento de nós pararmos e darmos ouvido à voz do Senhor, porque eu tenho certeza que nós experimentaremos aquilo que nós nunca experimentamos nas nossas vidas, que é a bondade de Deus sobre nós. Eu não estou falando de bênção material, irmãos. Não estou falando de um carro novo, não estou falando de uma casa nova. Eu estou falando da presença de Deus nas nossas vidas, que é maior do que qualquer coisa. Quando nós estamos passando por qualquer situação, seja alegre, seja triste, seja por dificuldade, quando nós sabemos que o Senhor está do nosso lado e nos ouvindo, tudo vai bem, independente do que esteja acontecendo. E quando nós começamos a dar ouvido, nós temos que estar prontos a obedecer, que já é algo também muito difícil. Fica aquela dúvida, fica aquele pensamento, fica aquela situação, a gente fica: será que é, será que não é, será que eu vou, será que eu não vou? Mas quando nós abrimos mão da nossa vontade e começamos a obedecer o Senhor, nós vamos entender e experimentar cada vez mais a bondade de Deus sobre nós. Mas a gente tem que estar preparado para algumas coisas também, quando nós estivermos prontos a obedecer a Deus. E a primeira coisa que nós temos que estar preparados é para perdas. Gente, é certo que quando o Senhor Ele começar a trabalhar nos nossos corações, quando nós começarmos a limpar o terreno ali, quando nós começarmos a dar ouvidos à voz de Deus,
a entender o caminho que o Senhor está nos colocando, algumas coisas vão sair das nossas vidas. Algumas coisas serão necessárias que nós arranquemos das nossas vidas. É como se nós fôssemos fazer uma reforma. Eu vou pintar o meu quarto todo de azul, mas eu tenho uma poltrona lilás que eu não quero desfazer de jeito nenhum. Não cabe a poltrona lilás ali dentro daquele cômodo. Eu tenho que desfazer daquilo. E na nossa vida é a mesma coisa. Existem certas situações, certas coisas que não nos cabem mais. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, quando o Espírito Santo começa a agir em nós, nós temos que entender que talvez as coisas que nós fazíamos, coisas que nós pensávamos, a maneira como nós agíamos, não cabem mais a nós. É algo que nós temos que arrancar da nossa vida. Poxa, mas e se eu fizer de vez em quando, se é uma vez, isso não nos cabe mais. Nós somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós abrimos o nosso coração para Cristo e deixamos Ele fazer a obra em nossas vidas, nós temos que ter a consciência de estarmos preparados para essas perdas. Não vai ser fácil, mas é algo necessário para que a gente se aperfeiçoe no Senhor cada vez mais. Em Romanos 12:2 vai dizendo: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nos tornando novas pessoas, pessoas diferentes, através daquilo que Deus ele está fazendo em nós. Nós abrimos mão do passado, daquilo que nós fazíamos, para experimentar o novo de Deus em nossas vidas. E Ele tem um novo de Deus para nós. Eu creio nisso em nome de Jesus. E quando nós começamos a fazer isso, começamos a estar preparados para perdas, nós também temos que estar preparados para algumas vezes fazermos o que nós não queremos. Gente, quem aqui consegue fazer tudo o que quer na vida? Muitas das vezes a gente tem que fazer o que não quer. Quando a gente começa uma reforma e a gente vê, poxa, isso aqui não era para estar aqui, a gente vai ter que mudar. Se não mudar, vai dar problema lá na frente. Então a gente vai ter que mudar. Coisas que não estavam previstas serem feitas, vamos ter que fazer. Por quê? A gente não queria fazer, mas é necessário. E às vezes nós temos que fazer isso também. Senhor, mas eu preciso agir dessa maneira, eu preciso ser assim? Precisa, porque Ele conhece nosso coração. Ele sabe que talvez determinadas coisas que nós fazemos é algo que nos vai levar ao quê? A voltar lá no passado, a fazermos as mesmas coisas de antes, como se fosse um gatilho, que traz lembranças, que traz sentimentos, que traz situações, e as ações nós começamos a fazer novamente sem percebermos. Por isso é importante muitas das vezes nós fazermos algumas coisas que não queremos. E em relação a algumas coisas que não queremos, eu me lembro muito de Pedro. Em Lucas 5, versículos 4 e 5, Jesus vai falando com Pedro assim, quando ele o chama, dizendo assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. A palavra de Deus fala que eles ficaram durante toda a noite tentando pescar e não pegaram nada. Agora imagine o cansaço, imagine a situação que eles ali estavam. Aí vem Jesus e pede: não, vamos lá, joga a rede de novo. Poxa, eu não vou jogar a rede de novo. Eu já estou cansado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já vim para cá, já estamos lavando as redes aqui, agora quer que jogue de novo, vai sujar de novo, não vai dar em nada. Mas a gente tem que estar preparado para fazer às vezes algo que a gente não quer. Pedro então, quando fez isso,
A palavra de Deus fala que foram tantos os peixes que eles conseguiram pescar, que tiveram que pedir ajuda dos barcos que estavam próximos. Talvez nós fazemos as coisas que não queremos, mas que é algo da vontade de Deus, porque o Deus, Ele sabe aquilo que vai acontecer. Ele sabe que aquilo vai fazer com que nós cresçamos de alguma forma. Vai fazer com que aquilo nos traga algo para que a gente venha crescer nele, para que a gente venha ser moldado nele, para que a gente venha ser trabalhado nele. A partir daquele momento, o Senhor disse a Pedro: você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de homens. Deus transformou a sua vida através daquilo que Ele fez ali naquele momento. Ele não queria, mas Ele obedeceu. E quantas das vezes nós não queremos e não obedecemos? Mas agora imagine se nós obedecermos. Imagine se nós seguirmos a vontade do Senhor. Imagine se nós nos dispusermos a fazer tudo aquilo que Ele nos pede, nos dispusermos a fazer tudo aquilo que Ele coloca diante de nós. Isso não vai ser algo que traga benefício somente para nós, mas também para todos aqueles que estão à nossa volta. Talvez não seja algo que traga um benefício instantâneo para a gente, mas Deus pode usar aquela situação para nos formar, para nos aperfeiçoar, para alcançar vidas, assim como foi com Pedro, assim como foi com aqueles que estavam ali. E é muito bom quando nós entendemos que nós estamos em obras, que nós estamos deixando o Senhor nos aperfeiçoar, que nós estamos deixando o Senhor trabalhar em nós, que nós estamos deixando o Senhor fazer algo novo em nossas vidas. Mas chega um determinado momento em que nós ficamos como? Poxa, até quando? Até que momento? Isso não vai acabar, isso não vai ter fim, isso não vai chegar num momento em que as coisas vão se cessar. É igual eu quando eu tinha 9, 10 anos. Isso aqui não vai acabar nunca, eu não aguento mais. E nós precisamos respeitar o tempo. Respeitar o tempo de Deus trabalhar em nós. Respeitar o tempo de Deus para nos amadurecer. Uma árvore, quando ela dá o fruto só está bom para ser consumido a partir do momento em que ele está maduro. Se nós tiramos o fruto ali quando não está maduro, serve para alguma coisa? Dificilmente a gente faz alguma coisa com alguma fruta quando ela ainda está verde. Mas no tempo certo, quando aquela fruta ela está madura, ela traz saciedade para aqueles que se alimentam dela. Por isso é importante que a gente respeite o tempo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Hoje uma palavra que está muito sendo usada, respeitar os processos de Deus. Nada mais é do que esperar com paciência no Senhor. E o salmista diz isso: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. É essa paciência, é esse respeitar de tempo, é essa maneira de agir, de pensar e de se deixar ser trabalhado para Deus, que Ele espera de nós. Salmo 27, verso 14 vai dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espera, gente, que no momento certo as coisas acontecerão. No momento certo as portas se abrirão. No momento certo o mar se abrirá à sua frente. Eu acho muito interessante quando nós vemos a passagem do povo de Deus passando pelo mar. A palavra de Deus fala que quando Moisés estendeu ali o cajado sobre a água, fala que durante toda a noite ventou, durante toda a noite houve várias coisas, e quando o mar se abriu, eles passaram em terra seca. E quando nós vemos o relato da palavra, fala que assim, o vento forte vinha do Oriente. E se nós formos no mapa da posição em que eles estavam, o mar se abriu de lá para cá. Se o mar se abrisse da onde eles estavam em direção aonde eles iriam, eles caminhariam, viriam, mas eles precisavam respeitar o tempo, o processo ali que eles estavam vivendo. E quando o mar se abriu, ele se abriu por completo. E quando Deus ele faz as coisas na nossa vida, Ele faz as coisas por completo. Por isso é importante esse tempo de espera.
Por isso é importante esse tempo de amadurecimento, para que quando nós olharmos o caminho, nós entendermos que aquilo que está aberto é para que a gente possa passar e chegar aonde o Senhor deseja que nós cheguemos. Porque Ele tem um plano lá do outro lado para a gente. Ele tem um plano para as nossas vidas quando nós estivermos sendo trabalhados por Ele. E isso é algo que acontece. Eu ouvi uma frase essa semana que ela dizia assim: a coisa certa na hora errada se torna errada. A coisa certa na hora errada se torna errada. E isso é uma verdade. Vamos voltar ali para a questão da reforma da construção. E uma reforma, estou construindo uma casa. É certo que a gente coloca um telhado sobre a casa? É? Mas a gente vai conseguir colocar o telhado sobre a casa se a gente ainda não tem parede? Não. Uma coisa certa na hora errada, ela se torna errada. Eu me lembro que a minha irmã, quando ela começou a construir a casa dela, o pedreiro fez a sala, fez a copa, tudo bonitinho, e por último foi mexer no quarto. Ela ficou uma semana sem ir na obra, porque ela morava longe da obra. Quando ela chegou no local da obra, o pedreiro já havia assentado todo o porcelanato, mas não havia rebocado a parede. Tinha que colocar o porcelanato? Tinha que colocar o porcelanato. Mas como é que ele ia rebocar a parede com o porcelanato novinho no chão, gente? A coisa certa na hora errada se torna errada. Às vezes aquilo que nós desejamos, aquilo que a gente pede ao Senhor, e às vezes as coisas que nós estamos fazendo são coisas corretas, são coisas lícitas, são coisas que realmente talvez seja até da vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando nós não respeitamos o tempo de Deus, e nós agimos com impulsividade, nós já vamos para isso para poder fazer, aquilo se torna errado. E feito no momento errado, isso não traz benefício algum. Mas mesmo que esse tempo demore, mesmo que esse tempo pareça que não vai chegar, uma coisa eu digo para vocês: não desanime, persista, continue caminhando, continuem focados naquilo que Deus Ele tem, continuem certos que Deus no momento certo irá resolver todas as coisas, irá fazer com que nós alcancemos aquilo que Ele nos propôs. Por maior que seja essa dificuldade, gente, não desista. Quando nós trabalhamos nas obras, quando nós fazemos essas reformas, às vezes chega um tempo que a gente fala assim: poxa, eu não estou aguentando mais, eu estou desanimado, esse negócio não acaba, parece que não vai ter fim, parece que eu não vou conseguir chegar ao fim. Mas acredite, o tempo vai chegar, a hora certa vai acontecer, aquilo que Deus Ele tem planejado para nós, aquilo que Deus Ele tem para fazer em nossas vidas, aquilo que Deus Ele tem para agir em nós, através de nós, para alcançar outras pessoas também. Em Isaías 40, versos 29 e 31, vai dizendo: Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem, mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Por mais dificultoso que seja, por mais difícil que seja a gente parar para pensar: poxa, e essa obra ela não vai andar, não vai terminar, não vai acontecer, não vai fazer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. Uma certeza que nós temos que ter do Senhor é que toda reforma ela é feita para melhorias. Não existe reforma que seja feita e não traga melhorias, não traga resultados melhores de como estavam anteriormente. Se nós estamos passando por um processo de reforma do Senhor, se nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento no Senhor, é porque Ele tem algo para melhorar em nós.
E isso será realizado. Porque Ele nos garante em Filipenses 1,6, dizendo assim: eu tenho certeza que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Toda reforma é feita para melhoria. E um segredo que eu vou contar para vocês: todos nós precisamos melhorar. Todos nós carecemos de algo a mais do Senhor. Não existe pessoa perfeita, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Como costuma o pastor Vanderlei dizer, não existe ungidão. O que existem são homens e mulheres dispostos a deixar Deus trabalhar em suas vidas. E são esses homens e mulheres que o Senhor lhe busca nessa noite. São esses homens e mulheres que o Senhor lhe quer formar aqui nessa noite. Homens e mulheres que estão dispostos a abrirem mão talvez do seu próprio conforto para poder deixar Deus trabalhar em você, para deixar Deus agir em você, sair da zona de conforto e fazer com que Deus Ele haja nas nossas vidas de uma maneira que a gente nunca experimentou, para que lá na frente nós estejamos melhores, mais firmes, mais convictos e mais certos que Cristo Jesus é nosso Senhor e que Ele irá voltar para nos buscar. São esses homens e mulheres que o Senhor lhe busca, são esses homens e mulheres que o Senhor lhe procura. Que em nome de Jesus, de verdade, que essa palavra ela possa trazer essa reflexão: Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso ter em minha vida para que o Senhor comece a trabalhar? O que eu preciso tirar para poder limpar o meu coração? O que eu preciso tirar para o Teu Espírito Santo começar a agir na minha vida? Às vezes é tão fácil a gente dizer: Senhor, eis-me aqui, faça comigo o que quiser. Mas a gente abrir mão daquelas coisas, né? Perder algumas coisas, parar para ouvir verdadeiramente a voz de Deus, se torna difícil. Ter a paciência e a perseverança de continuar e não desistir é difícil. Quantas e quantas vezes nós já desistimos? Quantas e quantas vezes nós já perdemos a oportunidade de sermos aperfeiçoados pelo Senhor? Às vezes por questões familiares, às vezes por questões de trabalho, e muitas das vezes por nós mesmos. Por exemplo, a gente tem um coração às vezes um pouco egoísta, um coração às vezes que quer as coisas de uma hora para outra. Mas o Senhor quer fazer uma obra em nós, e eu oro para que o Senhor também faça uma obra na minha vida, porque a gente precisa. A gente precisa. E sabe quando essa obra vai terminar? O dia que Jesus vier para buscar a sua igreja. No Senhor. Nós temos que estar em constante aperfeiçoamento no Senhor. Se você queria uma palavra que eu falasse assim: essa obra está acabando, gente, não está acabando e não vai acabar. E glória a Deus por isso. Porque a cada dia nós temos mais e mais para melhorar em Deus. E a cada dia o Senhor nos oferece a oportunidade de olharmos para Ele e continuarmos nessa caminhada. Amém? Fique de pé.